paz do Senhor a todos e que o Senhor possa falar contigo nesse vídeo e também que possa essa palavra entrar em seu coração como entrou no meu, para que a gente possa ser fortalecido. Eu queria compartilhar nessa noite aqui uma palavra, está lá no livro de Números, e chamou muito minha atenção, trouxe um entendimento ao meu coração. Livro de Números, capítulo 3, versículo 40, disse que a palavra do Senhor é o seguinte: disse o Senhor a Moisés, conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente, de um mês para cima. E para mim tomarás os levitas, em lugar de todos os primogênitos, dos filhos de Israel, e dos animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos em todo Israel. Contudo, contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todos primogênitos entre os filhos de Israel, também dos animais. Todos os primogênitos varões, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.263. Diz o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar dos primogênitos, entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel. Porque os levitas são meus e eu sou o Senhor. E muito bem, eu queria comentar sobre isso porque o que significa para nós hoje esta lei da primogenitura, tão discutida aqui na palavra de Deus, tão dita e sublinhada, digamos assim, pelo Espírito Santo, devido à importância que isso aqui tem e também ao peso espiritual, né? Isso significa que algo aconteceu ali naquela Páscoa, no Pessach do Senhor, e no Egito, porque disse as Escrituras que a partir desta cerimônia, deste acontecimento, é que Deus santificou para si todos os primogênitos da nação. Ou seja, santificou o que era dele e condenou o que era profano naquele momento. Porque assim como também todos os primogênitos dos israelitas foram salvos por causa da promessa, né? E de também uma celebração que os judeus conhecem até agora e que nós cristãos também conhecemos, que é a Páscoa. E naquele momento o Senhor estava culminando um tempo de julgamento na nação, de um império, como era o Império Egípcio. E quando ele culmina isto, culmina justamente com esta praga, com esta visitação do anjo da morte no Egito.
E para que esse anjo da morte não chegasse até os israelitas, o Senhor aí determina a Páscoa e fala para o povo que eles deveriam celebrar esta festa. E naquele dia o Senhor ainda ordena aos filhos de Israel que pusessem um sinal nas portas das casas para que Deus não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Esse sinal era o sangue do cordeiro sem defeito, que devia ser imolado, sacrificado no entardecer daquele dia e devia ser comido durante a noite. E a palavra disse que aí deveria ser esse sangue que vertisse desse animal colocado na beira, nos umbrais das portas, para que quando o anjo do Senhor, o anjo da morte que vinha para trazer esse juízo, visse aquele sinal, visse aquele sangue, ele passasse por cima daquela casa e não viesse morte naquela casa, naquela família, sobre o que era primogênito, tanto dos humanos que ali estavam, como também dos animais, de todos. E Deus, com esta celebração, Ele estava nos profetizando, vamos dizer assim, do que iria ver acontecer depois na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque é bem conhecido para nós que posteriormente o Senhor Jesus Cristo se tornaria o Cordeiro Pascal. E todos os que conhecem as Escrituras, e até mesmo quem não as conhece, sabe muito bem por uma divulgação até mesmo da cultura, que Jesus se sentou à mesa com os seus 12 discípulos, apóstolos, a celebrar uma ceia, e que se chama da Última Ceia, onde há muitos artistas que pintaram esse acontecimento, e também nas escrituras detalham como isso aconteceu. E ali naquela ceia, que era na verdade a ceia do Pessach, a ceia da Páscoa, que o Senhor estava antecipando e na qual o Senhor estava explicando, estava completando esta revelação, dando sentido completo do que significava a Páscoa para todos, tanto judeus quanto os que crescem neste Evangelho. E naquele momento, também, como foi lá atrás, o sangue viria a ser a sinal. E interessante que, se você estuda um pouco as Escrituras, e talvez um pouco de história, você vai entender que quando o Senhor Jesus caminhou lá para o Gólgota, para a crucificação, ele enfrentou uma das mortes mais cruéis que se tem notícia no mundo antigo. A crucificação era uma condenação terrível, porque uma coisa é você morrer e morrer rápido, instantaneamente, sem sentir grandes sofrimentos, e outra é padecer uma agonia profunda e também uma tortura ao corpo. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo padeceu. Foi isso que fizeram com ele. Foi esse tipo de condenação que ele enfrentou. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Foi muito difícil e terrível. Se você pensa um pouco, ele começou a padecer tortura
e humilhação durante muito tempo, e passaram-se, desde que o prenderam naquele jardim do Getsemane, passaram-se a noite inteira praticamente o esbofeteando e também o humilhando. Logo de manhã, já quando as autoridades atenderam para o que estava acontecendo e foram para o julgamento, e se a gente acompanha as escrituras, diz a palavra que ele passou na mão de Herodes, na mão de Pôncio Pilatos, e quando ele ia transferido de um lado para outro para ser julgado, lá eles o chicotearam, o prenderam a um tronco, e ali nesse tronco eles proporcionaram um castigo cruel, e que muitos, pelos historiadores, dizem que não conseguiam nem sequer ser crucificados, porque quando eles enfrentavam esta tortura, já ali morriam. E o Senhor passou por tudo aquilo, passou por todo aquele castigo terrível. Posteriormente, ele carregou o madeiro, que não era uma cruz como a que nós conhecemos hoje, mas era um madeiro transversal que amarrava nas costas do condenado. E tal era o sofrimento já naquele momento e o cansaço do corpo do Senhor de receber tanto açoite, de receber tantos golpes no corpo dele, que ele não conseguia nem se levantar. E dizem as escrituras, os evangelistas, que teve que ir outro para ajudá-lo a levar esse madeiro e chegar até o lugar chamado Gólgota, no hebraico Gólgota, que significa caveira, o lugar de morte, fora da cidade, lugar onde iam ser condenados e levavam os condenados para sofrerem esta punição. E ali o Senhor foi pendurado naquele madeiro e cravaram, os escritos dizem, e os pesquisadores também dizem que não foi cravado nas palmas das mãos, não foi cravado aqui na altura do pulso, no meio do fêmur, e foi cravado nos pés, mas colocado, levantado naquele momento ali. E é claro que desde o momento em que ele foi levantado, pelas contas aqui são mais de 3 horas ou 4, desde o meio-dia até a hora terceira, até o momento que o Senhor, ele finalmente, ele dá aquele grito e entrega o seu espírito e morre. Passou-se muito tempo. E aí disse que os sinais dos céus começaram a acontecer e se escureceu. E os céus, houve um eclipse naquele momento e houve trevas na face de todo Judá, todo Jerusalém, e tremeu a terra naquele instante, e houve um cataclismo, houve um manifestar da própria criação nesta hora de entrega que o Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus, realizou. Mas antes disso passou mais de 3 horas sangrando, derramando sangue por aquele madeiro até o chão. Nós seres humanos possuímos uns 5, 6 litros de sangue, eu não sei direito, mas tudo aquele sangue foi derramado e ele foi se dessangrando aos poucos, ali pendurado, para que pudesse se cumprir o que estava escrito pelo profeta Isaías. Então, irmãos, foi terrível ver e a gente entender o que aconteceu com o Senhor e o que ele sofreu. Os eruditos dizem que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi por asfixia, porque os crucificados não morriam
de uma forma rápida, mas de uma forma muito lenta. E tal lento era o sofrimento deles que muitas vezes, para acabarem rápido com esta condenação, os soldados que iam atender a essa encomenda, eles chegavam nos condenados e quebravam-lhe as pernas, para que, quebrando as pernas, a sustentação dos pés pudessem fazer com que eles pudessem parar de respirar, porque a cabeça pendia para frente do corpo e os braços já não tinham mais forças. Então eles sofriam uma falta de ar, uma asfixia, como se chama. E quando chegaram em Jesus para fazer este ato de quebrar as pernas, o Senhor já estava morto. E eles, para se certificarem de que o Senhor já estava morto, eles cravaram-lhe uma lança no costado, e da lança, ao ser cravada, saiu água e sangue, o que significa que o sangue dele já tinha se coagulado. Então, isto aqui que eu comento com vocês é o símbolo da Páscoa verdadeira. E por esse ato, o Senhor Jesus Cristo comprou a todos os primogênitos, não somente de Judá ou de Israel, mas do mundo inteiro e de todas as eras. Porque eu queria que você lesse comigo, se está ouvindo esse vídeo, lá no livro de Hebreus. Hebreus nos fala sobre isto. No capítulo 12 de Hebreus, diz no versículo 22 especificamente: mas tendes chegado ao monte Sião, falando dos crentes, falando da igreja, e a cidade do Deus vivo, falando da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, falando também da reunião que o Senhor vai cumprir e executar, porque ele diz aqui a universal assembleia do universo inteiro, de toda a sua criação. E embaixo diz algo interessante: e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos, os justos aperfeiçoados. E é claro, igreja dos primogênitos arroladas nos céus fala de primogenitura, igual o Velho Testamento disse da primogenitura dos filhos de Israel, que foi comprada e que foi substituída, ou seja, houve um resgate do povo, da massa de Israel. Esse resgate foi providenciado por meio de uma só tribo, que era Levi. E contaram todos os que eram de Levi, ainda faltou alguns para completar o número dos israelitas, porque eram muitos. Então, como não havia suficientes levitas para substituírem todos os primogênitos das outras 11 tribos, se estipulou um pagamento de resgate pelos primogênitos que cederam a essa conta dos levitas, e também dos animais, de todos os animais que eles possuíam. Muito bem, e se aqui o Senhor, ele, por toda essa explicação que eu dei, ele fala aqui no livro de Hebreus que haverá e que há realmente uma reunião a ser realizada com ele, com uma universal assembleia, e também disse de uma igreja que é de
primogênitos, na verdade, revela para nós que a igreja do Senhor Jesus Cristo são verdadeiramente os primeiros, os primogênitos de toda a sua criação. E se nós hoje no mundo inteiro somos esses primogênitos, somos esses separados, porque há muitas nações, há muitos continentes, muitos povos hoje que receberam esta palavra, não somente Israel, não somente os judeus receberam a revelação, mas ela se espalhou, porque o Senhor cumpre a sua promessa. Ele disse que toda a terra se encheria do conhecimento dele. E graças a Deus que ele cumpriu, está cumprindo esta promessa, e esta palavra está enchendo, andando, promovendo vida em todos os países onde ela chega, onde ela é anunciada, onde ela é falada, onde ela é dita e ensinada. E ali então o Senhor marca, o Senhor toca na vida dos primogênitos, na vida daqueles que aceitam a salvação, na vida daqueles que o Senhor separa de forma sobrenatural, que são a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Não são religiosos, mas são verdadeiramente os que ele chama de filhos de Deus. E esta igreja, estes primogênitos que vivem aqui nesta terra, são verdadeiramente os que devem substituir, os que devem representar a Deus aqui, e os que devem fazer hoje um testemunho da obra do Senhor aqui nesta terra. Para que não haja morte. Uma nação começa a morrer, uma sociedade começa a morrer, quando ela apostata de Deus, quando ela vira as costas para Deus e para a palavra que Deus preparou. Muito tempo tem se passado em que o Evangelho já está presente em nosso meio. E a igreja tem que entender o seu papel. A igreja são os primogênitos. São a tribo de Levi na terra. São os sacerdotes do Senhor no mundo. São a nação que o Senhor separou para ele. E esta nação tem que interceder por aqueles que hoje vivem ao nosso redor e que não têm esta revelação. A igreja tem um papel fundamental hoje, que é mediar, que é orar, que é clamar por uma nação, por uma terra, por uma cidade, por um bairro. Muitas vezes nós perguntamos ao Senhor qual é nosso chamado aqui neste mundo. Para que o Senhor nos chamou? Será que somente é para que nós fôssemos livres do inferno quando nós morrermos? E a verdade é, irmãos, que não é só para isso, mas é para que aqui nesta vida, aqui nesta criação, aqui, quando estamos vivendo nesta carne, nós possamos testemunhar a respeito dele. Nós possamos entender o que ele fez por nós. O Senhor não suportou essa terrível condenação em vão.
porque Ele fez isso por você e por mim. E não somente por nós, dizem nas Escrituras, mas por toda a humanidade, por todos os homens que nascem aqui. Por isso nós devemos de nos animar e não deixar de interceder por este mundo. Não deixar de olhar para o pecador, porque o Senhor nos chamou da igreja dos primogênitos, para que por nosso intermédio muitos mais possam conhecer a salvação de Cristo. Não esperemos que muitas coisas vão acontecer somente porque queremos que isso aconteça. As coisas vão acontecer porque nós cremos, porque nós oramos e porque nós nos dispomos na mão de Deus para que Ele nos use em seus propósitos. O Senhor, na verdade, nos semeou no meio do joio para que nossos frutos possam verdadeiramente serem vistos por todos. O Senhor sabe que grande parte desta humanidade não vai aceitar a salvação, não vai se converter, mas nós temos que ser aqueles que influenciam positivamente esta humanidade. E nós não podemos deixar que esta humanidade nos influencie a nós. Porque nós somos essa igreja dos primogênitos. Nós somos a primícia da salvação e da criação de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Deus neste dia possa falar contigo e você possa entender o seu papel aqui neste mundo. Não desanime, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um, mas Ele nos tem dado uma marca muito especial, e essa marca é Jesus Cristo. Essa marca é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que marcou a nossa vida, que marcou nossa testa, que marcou nosso coração. E por meio desse sangue que somos reconhecidos hoje como primogênitos do Senhor. Porque para Ele nós fomos tomados. Que Deus te abençoe.